Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia. Apoio à Durne Sindicato. O diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats, é contra a venda de ações da Potigás e critica o governo do estado pela decisão. Em entrevista ao repórter Felipe Nunes, ele afirmou que a venda trará prejuízos para a economia do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir. O governo do Rio Grande do Norte anunciou a venda de ações da Potigás como uma das medidas de ajuste fiscal. Atualmente, o estado tem 17% das ações da empresa, sendo os outros 83% de posse da Gaspetro. Mas há quem diga que a venda poderia gerar prejuízos para o estado. A alegação é de que o estado deixaria de arrecadar com a venda das ações. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor e presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Boa tarde, Jean. Boa tarde, amigos da Rádio Universitária. Aqui para começar, como é que você enxerga a venda da Potigás nesse momento, né? É o momento certo para fazer essa negociação? Bem, amigos, a questão da análise da Potigás requer basicamente dividir em 2 ou 3 componentes. O primeiro é o componente da análise do vendedor, o estado de espírito e o estado de solvência do vendedor. Quando você vende um ativo seu num momento em que você está desesperado por dinheiro, ou você está muito mal, ou precisando de alguma forma daquele dinheiro, o seu poder de barganha ao oferecer o que quer que você tenha para vender diminui muito, não é? Então, nesse momento, qualquer coisa que o governo do estado coloque à venda, claramente é uma oferta para o oportunismo do vendedor, aliás, do comprador, porque o comprador vai se sentir à vontade em fazer qualquer tipo de proposta. Ele sabe que o vendedor, no caso da Potigás, além de tudo, tem poucas opções, né? Outro aspecto da análise é o ativo em si, a própria Potigás, que, a nosso ver, encerra várias nebulosidades, ou seja, para avaliar o valor total desta empresa, existem muitas incógnitas que provavelmente não vão ser resolvidas no curto prazo. Uma delas, por exemplo, é o valor, o peso que tem o programa de incentivos de gás natural para a indústria nos estados, chamado RN Gás Mais, e que tem uma série de incógnitas em relação a isso. Quer dizer, quem compra diz assim: tudo bem, vai entrar um grande consumidor aqui e eu vou vender gás com 80% de desconto, como é que isso vai se bater no meu fluxo de caixa? Como é a minha expectativa de comprar ações de uma empresa que, ao crescer ou ao conquistar um grande cliente, poderá ter esse handicap, né, essa perda, por conta de um incentivo que hoje a Petrobras, que era quem mais ou menos sustentava esse incentivo, não vai mais querer sustentar. Outra coisa são tarifas com grandes consumidores, por exemplo, a Termoaçu, que até hoje é uma incógnita em relação ao que ela paga como tarifa de distribuição de gás. Provavelmente não paga nada, como não pagava até anos atrás. A tabela tarifária mesmo do próprio Rio Grande do Norte em relação a cada um dos mercados. A questão do mercado incerto, qual o mercado que a Potigás vê hoje que seria rentável, interessante para atacar? É o automotivo, é o industrial, é o residencial, é o comercial? Qual é, né? Não há muita definição. E principalmente a questão do fornecimento do gás. De onde vem o gás da Potigás? A Potigás não produz gás, a Potigás distribui gás comprado de produtores como a Petrobras. Então, qual é a segurança que você tem de fornecimento desse gás? Já existe uma pressa para o governo vender a Potigás? Olha, a gente entende perfeitamente as razões do governo do estado. O governo do estado, infelizmente, esse mandato particularmente, não é necessariamente responsável não só pela situação econômica que o estado se encontra, como também pelo fato do estado não ter ativos valiosos para vender, né? Afora uma centena de imóveis aí, que é um rebutalho gigantesco, também muito mal avaliado, muito mal gerido até hoje, alguns imóveis que caindo aos pedaços sem avaliação devida e tudo. O resto são ativos que valem pouco. Esse cálculo, essa estimativa de valor financeiro das duas hipóteses, vender ou não vender, e a própria avaliação do ativo Potigás, é que eu acho muito temerária de ser feita em 3 meses ou 4 meses, que é o que o governo precisa para vender, porque ele tem que fazer isso antes da eleição. A venda de parte das ações da Potigás prejudica os trabalhadores?
Do ponto de vista profissional, eu não vejo uma ameaça, mesmo que alguém entre, que esse processo seja feito da forma que tenha que ser feito e que entre um parceiro privado, que eu reputo que só tem uma ou duas possibilidades. O maior possível comprador é a empresa japonesa Mitsui, que é a empresa que já participa das outras distribuidoras nos estados vizinhos, como sócia da Gaspetro e também isoladamente como acionista. Eu não acredito que a Mitsui ou que um comprador da mesma estirpe venha, por exemplo, a ameaçar com demissões esse staff, porque esse staff é competente e ela precisa dele. Agora, ninguém pode garantir nada, né? Existem casos concretos, específicos lá dentro que a gente não põe. Eu estou conversando com o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Jean, em termos gerais, né, a distribuição de gás natural aqui no Rio Grande do Norte pode sofrer variações, mudanças com essa venda? É possível prever isso? Olha, o setor de gás natural, com efeito, já foi mais importante tanto para o Nordeste em geral, quanto principalmente para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi um grande produtor de gás, tanto em terra quanto no mar, já produziu mais de 4 milhões de metros cúbicos dia, hoje produz menos de um, portanto menos de um quarto do que a gente já produziu historicamente nos últimos 10 anos, e portanto como fornecedor de gás, ele deixou de ter a importância que tinha. Como consumidor, nunca foi tão importante quanto estados vizinhos, o Pernambuco, o Ceará mesmo, né? Ou a Bahia. Mas é um mercado, é um produto interessante para nós, tanto para desenvolver a área industrial, quanto a parte de hotelaria. Mas, enfim, existem várias soluções que são, normalmente, devem ser dirigidas por governo. Você falou que a venda de ativos da Potigás talvez não seja tão significativa para recuperar o estado dessa crise, né? Que outras medidas podem ser tomadas para que o Rio Grande do Norte saia efetivamente dessa crise sem que a Potigás seja vendida, né? O estado, existe historicamente essa discussão, né, em relação ao grande peso que a folha, endividamentos de várias origens, mas o endividamento do Estado, por exemplo, foi reduzidíssimo, né? Ele não tem sido nem apontado hoje como problema para receber recursos federais, né? Então nós temos agora uma congeminação de duas coisas, né? Você tem uma administração que se vê às voltas com todo esse passivo e que não consegue politicamente, por mais que a gente hoje em dia veja a política de forma cética e até duvidosa, etc., é preciso dizer que política está vinculada à democracia, né? Quem não gosta de política por opção pessoal é uma coisa, mas quem nega a política como solução para administrar um país, um estado, um município, está negando a própria democracia, está negando o valor do seu próprio voto. Então, hoje em dia, uma solução política, eu reputo que é 80% da solução. Ou seja, o Estado vive um momento excepcional, precisa eventualmente fazer revisões, mas que tem que ser feitas não a toque de caixa, porque senão elas vão errar, né? E o governo, por incrível que pareça, o governo que é do mesmo partido do ministro da Fazenda e que apoiou o presidente nas suas manobras todas para chegar à presidência, a partir de uma vice-presidência, não consegue ajuda, não consegue sequer uma ajuda temporária, um empréstimo ponte, uma coisa qualquer que consiga resolver essa situação mais emergencial que é a do funcionalismo, né? Então, agora você chegar e propor, agora vou rever o funcionalismo todo, vou praticar demissões, vou fazer cortes, vou resolver a folha, num momento em que você já está no fundo do poço, é muito complicado, porque você gera reações e comete muita injustiça, né? Porque você não vai poder ter tempo, como também não tem para avaliar a Potigás, você não vai poder ter tempo de avaliar a ficha de cada funcionário desse, se é fantasma, se não é, se é no poder tal, se é nesse ou naquele. Isso é um trabalho que tem que ser feito desde de um ano, 2, 3, 4 anos e até às vezes mais do que um mandato. Ok. Eu conversei com Jean Paul Prats, ele que é o diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Jean, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, sempre bem-vindos. Felipe Nunes para o Jornal do Meio-Dia.